Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Você é muito bem-vindo, viu, amigo Central 3? Programa Meu Time de Botão no ar. Eu sou Leandro e a mim e eu dou o apito e o pontapé iniciais deste time de botão, já soltando aqui, ó, que beleza, ó, que coisa linda, ó. Sempre que houver um motivo para ouvir Beatles, ouviremos Beatles. E sempre que há um bom motivo para chamar Paulo, eu chamo Paulo, com Yellow Submarine ao fundo, que já dá um spoiler do que ele vai apresentar para nós. Olá, Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha Meu Time de Botão. A gente vai falar de Villarreal, o Submarino Amarelo, o grande Villarreal de 2004 a 2009. Programa este sendo gravado em 14 de setembro de 2017. Sabia que é bom começar a falar o ano, né? Porque daqui uns 10 anos, todo 14 de setembro é 14 de setembro, não vai dar para saber. De 17, data em que o Villarreal estreia na Europa League dessa temporada. Acabou de jogar, ganhou de 3-1 do Astana jogando em casa. E a gente vai falar do clube amarelo lá da Espanha. O Villarreal tem como maiores feitos da sua história as conquistas de Intertoto, que o levaram à Copa da UEFA, um vice-campeonato espanhol e uma semifinal de Champions League. Tudo isso aconteceu na década passada, com toques sul-americanos na geração comandada pelo chileno Manuel Pellegrino. Ele teve Forlán, Marcos Senna, Sorin, Riquelme, Arruabarrena, Gonzalo Rodrigues, mas também o italiano Tacchinardi, os espanhóis Reina, Rosemari, Cazorla, entre outros. Essa edição do Meu Time de Botão é sobre a melhor fase do Villarreal em sua história. Tinha uns experimentos nos Beatles que só quem tem moral que pode, né? Pois é, né? Esses barulhos no fundo aqui, os céus tribalistas. Não tem bom e ruim, né? Tem Beatles e o resto. Aí depois se avalia. A gente aos poucos vai abrindo as gavetas e as histórias, as ramificações dessas histórias. Tem muita história boa por aí, de Riquelme a Sorin, de Vasco a Arruabarrena a Cazorla. E a gente começa em abril de 2004 a contar esta história, abril de 2004, quando o Villarreal anuncia o treinador chileno Manuel Pellegrini para a temporada 04-05. Jogador da Universidade do Chile e técnico de vários clubes em seu país, antes das passagens pela Liga de Quito, pelo San Lorenzo e pelo River Plate, o Pellegrini estava no futebol europeu na temporada 04-05, contando ainda com o reforço de 2 sul-americanos, o defensor argentino Gonzalo Rodrigues, contratado junto ao San Lorenzo, e o atacante uruguaio Diego Forlán, vindo do Manchester United, uma passagem infeliz pelo time inglês, mas agora vestia um uniforme amarelo que, por sinal, combinava muito bem com o seu cabelo. Pois é, o time para aquele campeonato receberia no mercado de inverno o argentino Juan Pablo Sorin, que viajou à Espanha depois de jogar o Campeonato Brasileiro de 2004 pelo Cruzeiro. Riquelme já entrava na sua segunda temporada, emprestado pelo Barcelona, ainda para as competições de 2003-2004. Marcos Senna é outro nome importante, ele chegou do São Caetano em 2002. Na defesa, Vasco Arruabarrena, ex-Boca Juniors, tinha chegado campeão da Libertadores de 2000, fazendo 2 gols, inclusive, na primeira final. O Ravi Venta estava no elenco desde 2002 e o Kiki Álvares também já vestia a camisa amarela desde o início do século. Então, Arruabarrena, Kiki Álvares e Ravi Venta, 3 moços ali para a defesa do Villarreal. Mas o setor teve um outro reforço importante, com o rebaixamento do Real Valladolid, o boliviano Juan Manuel Penha chegou para a temporada 04-05. No meio de campo, Josico já vinha atuando com regularidade desde 2002 e na frente, Rosemari tinha chegado no verão de 2003, pouco antes de Santi Cazorla, nome importante na história do clube, subir aos profissionais. Outros coadjuvantes do elenco, Antônio Guaire, atacante que fazia sua 4ª temporada pelo clube, Armando Sá,
lateral direito que atuou apenas naquele ano depois de chegar do futebol português. O brasileiro Sonny Anderson, que depois de jogar bastante em 2003 e 2004, pouco atuou na temporada de estreia do técnico Pellegrini. Enquanto isso, né, Paulo, a gente falou do Santi Cazorla, que jogou muito no Arsenal. Na Inglaterra, o time do Arsenal fazia talvez a melhor equipe que eu já vi no futebol europeu nesses meus 33 anos de vida. Falo isso porque daqui a pouco esse Arsenal vai entrar com força no caminho do Villarreal e nesta história. No gol do Villarreal, a temporada foi a última que Pepe Reina disputou pelo clube. Ele então tinha 22 anos e já estava se destacando, ele teria muito futuro, como vemos hoje, 10 anos depois, que de fato teve. Vamos ao campo? Campo. A temporada começa com a Copa Intertoto, aquele torneio que dava vaga na Copa da UEFA, hoje Europa League. O Villarreal se deu bem, eliminou o Odense, eliminou o Spartak Moscou, isso ainda em julho de 2004, depois passou pelo Hamburgo, já em agosto, para chegar na decisão contra o Atlético de Madrid. Em casa, 2-0, fora 0-2, título para o Villarreal nos pênaltis. Pelo segundo ano seguido, o time levava a Intertoto. Aquela final teve Atlético de Madrid com Léo Franco, Garcia Calvo, Luiz Pereira, Pablo Ibáñez e Sergi Barjuan, Simeone e Bagaça, Musampa e Gonzalo Couça, Larena e Fernando Torres, técnico César Fernando. Ainda entraram Nano, Aguilera e Arismendi. O Villarreal jogou com Reina, Armando Sá, Gonzalo Rodrigues, Kiki Álvares e Arrua Barrena, Javier González, Josico Sena e Riquelme, Sonny Anderson e José Mari. Entraram Batalha, Héctor Fonte e Vitor Manuel, técnico Manuel Pellegrini. Lembrança do Sonny Anderson, ele passou por lá, embora muita gente não lembra. Campeonato Espanhol, começo bastante irregular na primeira temporada do Pellegrini, mas o time se acertou em dezembro, quando conseguiu uma invencibilidade de 9 jogos, da rodada 14 até a rodada 22, inclusive fazendo 3-0 no clássico contra o Barcelona. Clássico não, contra um gigante Barcelona, em 9 de janeiro. Villarreal contra o Barcelona teve Reina, Javi Venta, Gonzalo Rodrigues, Penha e Armando Sá, Josico, Fonte, Sena e Riquelme, Guaire e Forlan. O Barcelona jogou com Valdés, fraco, hein? Mediano. Mediano. Oleguer, fraco. Mediano pra fraco. O Rafa Marques, bom, Puyol, ótimo. E Silvinho, ótimo. Damiá, não lembro. Fraco. Chave, monstro. Gigantesco. Deco, gigantesco. Monstro. Giuli, ótimo. Ronaldinho, o melhor dos melhores. E Heitor, o camaronês Heitor. Samuel Eto'o, excepcional até virar ala direito com Mourinho, médio. Perfeito. Temos os gols de Forlan e Gonzalo Rodrigues, os 2 primeiros gols do Villarreal. Fez 3-0 sobre o Barcelona em 9 de janeiro. Dá pra dizer que é a primeira vitoriaça do Pellegrini no comando da camisa amarela. Vamos ouvir. Era Forlan el que intentava cambiar la orientació del joc. La baixa, que bo és bonito. És el que més li agrada això també, el tema de aguantar, de cobrir el valor quan té bola. A més, avui és un partit, però té que estar molt motivat, és lògic. És impressionant el que fa Riquelme amb el valor. Peña, Font, de nou Peña, Forlan, acumulació d'homes en la frontal de l'àrea, li torna de primera, li pega Forlan. Que bé. Triangulant per el mig, Peña que s'ha la cama, jo crec que ha sigut fonamental, i després el que està acostumat a fer de tocar molt ràpid i fer molt de mal, Li ha tornat el valor de primeres Riquelme a Forlan, no se ho ha pensat 2 voltes, 3 pals, no cap. En tots els aspectes està rendint molt bé, molt alt. Bo seria ara tornar a marcar per al conjunt groguet, que la pròxima setmana, atenció, visita el Llevant. Trau
acaba de marcar Gonzalo Rodríguez. Molt bé, ja la primera part ha tingut la seva oportunitat, no ha arribat. Ouvimos gols de Forlan e de Gonzalo Rodrigues. E o jogo foi 3-0. uma conversação longa, né? Também. De narrador e comentarista. O time do Villarreal seguiu em bom ritmo após esse 3-0, esse chocolate sobre o Barcelona, e no fim das contas perdeu apenas 4 jogos em todo o segundo turno. Esses jogos foram para Sevilha, Zaragoza, Real Madrid e Osasuna. Zaragoza vai ser Zaragoza, né? Porque agora que o Neymar foi pro Paris Saint-Germain, né, Paulo Júnior? O Guingamp virou Gangan. Virou Gangan. Né? O Leicester vira Leicester. O Zaragoza é Zaragoza, não a Zaragoza. Né? Zaragoza. É Zaragoza. Real Madrid também venceu o Villarreal e o Osasuna. Enquanto isso, na Europa League, o Villarreal chegou às quartas de final, onde caiu para o holandês AZ Alkmaar, levando 2-1 em casa e só empatando na Holanda, um empate insuficiente para as pretensões do Submarino Amarelo. No fim, se não teve força bastante para perseguir os gigantes, terminou numa muito comemorada terceira posição, com 65 pontos, atrás apenas do campeão Barcelona e do vice Real Madrid. Diego Forlan foi o artilheiro do campeonato com 25 gols. Na frente, olha a patota que o Forlan superou. Eto'o, Ricardo Oliveira, Ronaldo, Júlio Batista, Fernando Torres e Davi Villa. Era a melhor classificação da história do clube. E a fase era tão boa que a IFFHS, aquela entidade das estatísticas e das premiações, que tem a relevância... É menos relevante que o programa Meu Time de Botão, eu diria, elegeu o Villarreal o melhor time do mundo em dezembro de 2004. E aí você pega o troféu de melhor time do mundo num mês e bota embaixo da mesa, né? Porque não vale nada ser o melhor time do mundo. Não serve nem pra calço de mesa. Mês, mas serve pelo menos para ilustrar que foi nessa época da vitória contra o Barcelona. E o time de fato teve uma virada de 4-5 muito boa. E como é que você fala o nome daquele site RSSSSF? Eu falo RIS. Eu sempre chamei de RIS, mas só falo pra mim, né? Porque isso não é assunto nas minhas charlas por aí, né? Correto. Terminada a temporada 04-05, o que vem? É claro, a temporada 05-06. Estamos no verão de 2005. Villarreal é bom de verão, Paulo, você sabe? Não sei. Você tá com o mapinha aberto, sobe um pouquinho aí, ó. Olha o mapa Subo aí, um acha pouco. Villarreal. Villarreal, ele tá no leste, né? Perto de Valência. Deve ser, né? Tá do lado de Barcelona. Né? Talvez não tenha praia bonita, mas é quente. E praia bonita é relativo também, né? É relativo. Tem uns caras que vai numa praia e vai tá cheio. Você queria um lugar bonito ou você queria um lugar vazio? Eu não gosto muito dessa coisa de praia deserta. Pra mim tem que ter um quioscão. E de preferência uma música ruim, bem alta. Eu dispenso a segunda parte, mas concordo com a primeira. Com a ida de Pepe Reina ao Liverpool, quem assumiu a titularidade no gol do Villarreal foi o uruguaio Sebastián Vieira, contratado junto ao Nacional deste país, ao Nacional uruguaio. Outro contratado foi o argentino Mariano Barbosa, que chegou junto ao Banfield. 2 goleiros chegando para a temporada para suprir aí a ausência de Reina. Quem também chegou foi o meio-campista italiano Tacchinardi, de longa carreira na Juventus de Turim. E a temporada novamente começou com eliminatória europeia, dessa vez valendo vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões. Dupla vitória do Villarreal sobre o Everton, 2 vitórias por 2-1. A escalação, repare, tem 6 argentinos e 1 uruguaio para só 4 espanhóis. Os gols foram de Sorin e Forlan, com Arteta descontando. Assim o Villarreal foi escalado no jogo da classificação para cima do Everton. Barbosa, Javi Venta, Gonzalo Rodrigues, Kiki Álvares e Arrua Barrena, Sorin, Senna, Josico e Riquelme, Figueroa e Forlan. Entraram o Kroenkamp e o Tacchinardi. Figueroa, hein? Não lembrava também do Figueroa, loirinho lá, também não teve o destaque que quando o menino parecia que ia ter. Vamos de Everton. Nigel Martin no gol, Neville, Yobo, Davi Vai e Hibbert. Tim Cahill, Arteta, Simon Davis e Kilbane. Marcos Bent e Ferguson, o técnico David Moyes. Temos os gols na narração inglesa. Vitória do Villarreal por 2-1 para chegar à fase de grupos da Champions League.
controversial refereeing decision by the great Pierluigi Collina in his final European game. Riquelme. Sorin, who does tend to drift across the pitch, and it's opened up for the Argentine. Deflection! Goal! Hugely unfortunate for Everton. Doesn't actually change too much, because 2 goals could still take them into extra time, but it's not what they wanted, particularly coming so soon after Cahill's failure to convert. Still more than 20 minutes remaining. All 11 Villarreal players back. Arteta is capable of brilliance, and he takes that wonderfully. Everton Spaniard scores in Spain to keep them alive in the race for the Champions League. Now with a game on our hands. You're telling me that is just brilliant from Arteta, absolutely fantastic. I don't think the goalkeeper can do anything about it, because he set his wall up to guard that post. He's gone to protect the far post, and Arteta's just executed that to perfection. Barbosa can do absolutely nothing to get across. That's just a fantastic strike, and now Everton will believe. And now Villarreal nerves will just begin to jangle. Everton pressing. Ferguson! Oh my word! Oh, the referee though has picked out a foul. He's pointed at Marcus Penn, so I'm not sure it was Duncan Ferguson who's been penalised. Doesn't look like it. Whatever was going on off the ball. Well, there was almost delayed reaction, because the referee blew his whistle and pointed towards the halfway line, and then seemed to have second thoughts. I mean, does Marcus Benton have hold of his man? That's the only thing I can see or think of. Duncan Ferguson's come onto it perfectly. He's done nothing wrong. Riquelme playing for time now. Hosiko. Sorin makes a burst. And all the time Everton are living on the edge. Forlan! Aí tem uma observação, né? A gente ouviu um gol do Ferguson que foi anulado. E foi um gol legal, né? Pelo menos do ponto de vista dos ingleses, foi um lance polêmico. Os ingleses, os torcedores do Everton, choraram muito esse lance. Falam até hoje, né, desse lance. E é curioso como o Villarreal, além de ser um time de pequeno porte, é também uma torcida é um time de torcida boa praça, né? Não tem uma torcida maluca, até porque na Espanha é difícil achar uma torcida realmente muito quente. Então esse jogo, as bandeiras do Everton estão ao redor do estádio, né? Nos setores da torcida do Villarreal, os torcedores do Everton estenderam suas bandeiras. Então dá a impressão até que o jogo é na Inglaterra. Muito simpática da parte dos torcedores espanhóis deixarem que os ingleses estendam suas bandeiras. A campanha internacional do Villarreal, essa vitória, por exemplo, contra o Everton, empolgou a torcida e também o elenco, que não tinha começado bem a Liga Espanhola e só foi vencer na rodada 5. Antes disso, recebeu o Manchester United pela Champions League e empatou por 0-0 em casa. Depois visitou o Lille na França e novamente empate, dessa vez de novo sem gols, né? 0-0 e 0-0. Contra o Benfica, fechando o turno, mais um empate 1-1 na Espanha. 0-0, 0-0 e 1-1. Haja empate. Mas a primeira vitória aconteceu na quarta rodada, na volta contra o time português do Benfica. O jogo foi em Lisboa e foi 1-0 no Estádio da Luz. O gol foi do brasileiro Marcos Senna e com 3 empates e 1 vitória, estava claro que dava sim para o Villarreal ir longe na competição. Você vai de Benfica? Benfica de Rui Nereu, Nelson, Anderson, Luizão e Léo. Léo, será que o Barcelona é tudo isso? Não, tô brincando. O Léo foi um jogadorzaço. Petit, Caragones, Manuel Fernandes e Giovani.
Nuno Gomes e Simão Sabrosa entraram João Pereira, Nuno Assis e Mantorras. O técnico era o holandês Koeman. Nosso vídeo real escalado com Mariano Barbosa, Javi Venta, Rodrigues, Álvares e Arrua Barrena, Josico, Senna, Riquelme e Sorin. Rosemary e Forlan entraram o Penha, o Figueroa e o Guaire, o técnico, claro. O Pellegrini, aqui duas observações. A primeira sobre o Léo. Vamos falar de lateral esquerdo aqui. O Léo, ele falou mesmo, né? Vamos ver se o Barcelona tudo Mas isso. tinha que falar, né? E depois do jogo ele falou. Era tudo isso. Eu também acho. E assim, Ele quis ver e viu. O cara joga no Santos, vai pegar o Barcelona. Tem que ir animado, né? Exato. É que daí perde do jeito que perdeu, vira piada. Mas eu acho que tá no direito dele de falar também. Jogou muita bola o Léo, né? Exato. E outra, mudando de lado, mas continuando na posição, percebam que o time do Villarreal, o lateral esquerdo, era o Vasco Arrua Barrena. A gente tem a ideia do Sorin, lateral do Cruzeiro, aquele lateral solto que entrava na área. Ele foi adaptado nesse Villarreal. O Sorin era um meia, era um time, uma espécie de losango no meio de campo ali. O Sorin bem aberto na esquerda, virava e mexia e chegava ali do ladinho do Sorin, do Riquelme, jogando como um jogador de ataque mesmo. Sendo um pouco maldoso, jogava igual jogava no Cruzeiro, mas não tinha o Arrua Barrena marcando atrás. Exato. Não tinha aquele buracão, um latifúndio nas costas. O time amarelo chegava a 6 pontos em 4 rodadas, enquanto o United tinha 5 pontos, Lille também 5, Benfica 4, grupo bastante equilibrado. Na rodada 5, a esperada visita a Old Trafford, segurando o empate sem gols e deixando o grupo totalmente embolado para a jornada final. A chave chegava à última rodada, Villarreal 7, Lille 6, United 6, Benfica 5. Quem ganhasse na última rodada estava classificado. O Villarreal poderia se dar o luxo de empatar no El Madrigal, que estava muito tenso. El Madrigal é o estádio do Villarreal. O outro jogo aconteceria no Estádio da Luz, em Lisboa, em 7 de dezembro de 2005. Em Portugal, Paul Scholes abriu o placar para o Manchester e Giovani e Beto viraram para o Benfica ainda no primeiro tempo, eliminando assim os ingleses. O outro embate, então, era Villarreal e Lille. E na Espanha, o Guaire, aos 22 do segundo tempo, fez 1-0 e garantiu o submarino amarelo na primeira fase, na primeira colocação do grupo, na segunda fase garantido, e deu tchau para o Lille, que foi embora da Champions League. Classificado para o mata-mata, o time do Pellegrini não teve um bom tempo ali de resultados na Liga Espanhola. Nos 12 jogos entre o fim da fase de grupos e as oitavas da Champions, só 4 vitórias, até que chega o 22 de fevereiro, visita o Rangers na Escócia, empate por 2-2, gols de Riquelme de pênalti e Forlan ainda no primeiro tempo. A volta do duelo contra os escoceses pelas oitavas de final foi em 7 de março, com drama. Lovenkrantz abriu o placar para o Rangers, Arrua Barrena empatou só no segundo tempo e esse gol classificou o Villarreal pelos gols marcados fora de casa. Foi 2-2 na Escócia, 1-1 na Espanha, o suficiente para passar. Você manda aí o Villarreal, o jogo da classificação. Sebastião Vieira no gol, Venta, Gonzalo Rodrigues, Penha e Arrua Barrena na linha defensiva, Josico volante, Riquelme, Marcos Senna, ataque na área um pouco mais à frente, Rosemary e Forlan no ataque. O Rangers, Waterous, Kyriakos, Rodrigues, Hutton e Murray, Buffel, Ferguson, Rendani e Burke, Namoshi e Lovenkrantz, o técnico Alex McLeish. Que incrível o Rodrigues, hein? Jogou na quarta zaga dos dois times, hein? Pois é. Que loucura. Tinha um double Rodrigues. Rodrigues, que até a última temporada aí já tá um senhor no fim da carreira aí, na Fiorentina, se eu não me engano. No Campeonato Espanhol, as coisas seguiam apenas medianas para o clube amarelo. Não que o time fosse lutar contra o rebaixamento, longe disso, mas os resultados também não empolgavam tanto assim. Tanto que nos 4 jogos seguintes à classificação contra o Rangers, o time empatou 3 e perdeu 1. Depois desses 4 tropeços, veio o jogo de ida das quartas de final da Champions League, a visita a Milão para enfrentar a Inter, que babava de desejo também pela taça.
As coisas começaram da melhor forma possível. Diego Forlan, sempre ele, fez 1-0 logo no primeiro minuto de jogo. Mas a Inter de Roberto Mancini, ainda mais sul-americana que o próprio Villarreal, empatou com o Adriano, virou com o Obafemi Martins, que veio do banco na vaga do lesionado Recoba, e terminou o jogo com 2-1. No final de semana, mesmo trocando alguns jogadores, o Villarreal venceu o Zaragoza pela Liga Espanhola por 1-0, fora de casa, gol de Roger Garcia, e veio a partida de volta por um inédito lugar na semifinal. Sebastián Vieira, Javi Venta, Juan Penha, Kiki Álvares e Arua Barrena, Taquinardi, Senna, Sorin, Riquelme, Forlan e Rosemari. A Inter de Milão com Toldo, Zanetti, que é o maior lateral que eu já vi, Materazzi, que é um monstro, Samuel, que é um monstro, e Córdoba, que não sei quem falou esses dias, um jogador importante, falou que foi o melhor zagueiro que ele já enfrentou. Jogador de alto, você não viu isso? Eu acho que estão dando muita entrevista, viu? Falou que o Córdoba, ele era muito rápido, subia muito, enfim, não lembro quem foi. A gente assiste tanta resenha, né, que esquece quem falou, mas um jogador de Copa aí, enfim, não lembro mais quem foi. Stankovic, que era ótimo jogador. Figo, ótimo jogador. O Veron, gigantesco. Cambiasso, bom, espetacular. E Recoba, que médio, é uma farsa completa. Alô, amigo Central 3, amigo Tio Newton. O Recoba é uma farsa completa. No ataque, Adriano. Absurdo. Absurdo. Que timaço, absurdo, né? Que loucura esse time. Que timaço. Dá pro Recoba roubar à vontade, porque tem uns 80 correndo pra ele. Herói do jogo, Rodolfo Arua Barrena. A gente falou no começo, ele tinha feito 2 gols em final de Libertadores pelo Boca. Dessa vez, novamente, um defensor artilheiro improvável num jogo decisivo. 1-0 para o Villarreal, aos 13 do segundo tempo, gol do argentino, e a gente tem o gol que fez o Villarreal eliminar a Inter de Milão e seguir para a semifinal da Copa dos Campeões. Conectar com Riquelme. Ahí le pone la pelota a Riquelme. Pone a Arua Barrena, que rompe, llega solo, peina la pelota delante de Toldo y con la coronilla toca lo justo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Você sabe Você sabe o nome do vídeo desse gol que a gente ouviu agora aí? Não. Juan Román Riquelme versus Inter de Milão. Se um dia você tiver 5 minutos meio à toa, você joga isso daí no YouTube. Verei esse vídeo. O que jogou o Topodídio, o Orelhinha, minha nossa, puta merda. Aquele dia que a bola... não é nem o cara que faz a bola fazendo carinho no pé dele. É brincadeira que o Riquelme jogou. Vídeo belíssimo dessa bela partida do Román contra a Inter. O Villarreal tirou a Inter de Milão, né? A Inter de Milão estava ali no mesmo patamar de desejo que o Arsenal. O Arsenal nunca venceu uma Champions League. A Inter de Milão não vencia há décadas. E nunca vai vencer. Eu cravo. E são dois times dois clubes que tinham times muito fortes naqueles anos. Ao tirar a Inter de Milão era candidata seríssima ali ao caneco. Era aquele Adriano que depois fez o que fez, né, na Copa das Confederações. Estava voando de forma absurda. Exato. E ao tirar a Inter de Milão veio outra ilusão, outro sonho na frente do Villarreal, que era o sonho do Arsenal do Arsène Wenger. Você usou aquela ilusão em espanhol agora. Exato. Né? A ilusão, bonito, achei bonito. O time do Arsenal, que ainda era aquele Arsenal campeão invicto do campeonato inglês 2 temporadas antes, a mesma base e quase o mesmo estilo de jogo. Um time que tinha Fábricas, Ljungberg, Pires, Gilberto Silva, Bergkamp, Henry e companhia. Era um time muito, muito forte, muito interessante e que chegava naturalmente como favorito a esta semifinal. Eu gravei num VHS um especial da ESPN Brasil com todos os gols do time invicto
E alguns anos depois fui colocar o VHS e o tempo é maravilhoso, né? Embolorou! E eu não sei se tem isso no YouTube, se tem são todos os gols da campanha. Jogo de ida no velho estádio do Arsenal, que me foge o nome agora. Não era no Highbury, já é Emirates, não? Não, acho que era no Highbury, não era, não? 2005? Eu acho que já é Emirates. Será? Vou googar. Tá, enquanto você google aí, eu conto que nesse jogo o Kolo Touré, aos 41 do primeiro tempo, fez 1-0 para o Arsenal. E na volta, que seria uma semana mais tarde, o jogo aconteceria na Espanha. Talvez a partida mais lamentada de toda a história da torcida amarela. Talvez não, tiro talvez. Com certeza é o jogo que o torcedor e a cidade do Villarreal mais lamentam até hoje. O senhor tem muita razão, Highbury. Foi no Highbury, né? Emirates, inaugurado julho de 2006. Um time bom daquele não ia estar jogando no Emirates, pô. Só podia ser no Highbury. Você tem razão. 0-0 em casa, com Juan Román Riquelme perdendo um pênalti no final do jogo, defendido por Jan Lehmann. Essa é a história da partida. É claro que tem muito mais a se detalhar ali de sensibilidade, porque o gol do Riquelme mudaria toda a história da contenda, né, Paulo? Iria à prorrogação, né? O Riquelme teve um pênalti no final do jogo para levar o jogo à prorrogação, dentro de casa, para quem sabe, no mínimo, levar os pênaltis ou virar o confronto na prorrogação. E é a grande história, né? Como você citou. É por isso que, inclusive, o que a gente vai ouvir agora também vem de um especial de TV chamado Pênalti Riquelme. O nome do especial lá é esse, porque é um assunto muito lembrado. Todo mundo lembra, as bolas no pé do Riquelme, bateu mal, parou no Lehmann. Vamos ouvir então a frustração do Villarreal parando num pênalti que levaria o jogo à prorrogação. Por eso, 20 días después, y tras perder por 1-0 en el partido de ida ante el Arsenal, el tiempo se paró en el Madrigal. Riquelme que respira, Riquelme que le pega un vistazo furtivo a la escuadra. 7 metros de carrera, Riquelme que corre, Riquelme que dispara, Lehmann evitó el tanto del Villarreal. Era el penalti y el gol que daba la prórroga. Román asumió la responsabilidad, pero esta vez este hombre que nació en un iglú no encontró el resuello para la tranquilidad, ni la fortuna sonríe al Villarreal. La portería se encogió para uno de los mejores lanzadores. Riquelme, o homem que nasceu em um iglu, mas não teve, zica, né, meu? Mas não teve a tranquilidade para fazer o gol, segundo o narrador. O campeonato espanhol foi vencido com facilidade pelo Barcelona e o Villarreal foi pro verão lamentando ainda essa cobrança. Não quer dizer que na prorrogação daria, né? Não era o gol da classificação ainda. Mas como doeu justo no pé do Riquelme, o sonho ali no último minuto da partida ter escapado das mãos do clube espanhol. Villarreal foi 7º colocado naquele campeonato espanhol, sem fôlego para chegar numa vaga de Champions League, ficou com a Intertoto. E a gente começa a temporada 06-07 com um fracasso internacional. O Villarreal cai na Intertoto para o Maribor, perdendo em casa e empatando fora. O time mudou bastante em relação ao do grande feito europeu, perdendo, por exemplo, Sorin e Roger Garcia, e vendo Rosemari, Kiki Álvares, Gonzalo Rodrigues, Arrua Barrena, Taquinardi. Essa turma passou a fazer menos jogos do que fazia na temporada histórica. Isso porque chegou bastante gente. Chegou o lateral José Henrique, o zagueiro Fabrício Fuentes, os meias Cani, Somoza e Matias Fernandes, o atacante Nihati, que a gente retratou aqui bastante no programa da Real Sociedad, além de um trio de jogadores bem experientes, Robert Pires, Thomasson e Pascal Sigan. 2 jogadores, então, ex-Arsenal. Nesse bolo tem o Riquelme, em conflito com a diretoria e também com o Pellegrini. Ele foi emprestado ao Boca Juniors em fevereiro de 2007, já não vinha jogando muito no time espanhol, voltou ao time argentino e fez uma coisa que é bom de fazer, né? Voltou e ganhou a Libertadores.
dando um cacete no Grêmio na final. Um totó. Né? Um totó no Grêmio na final e se tornando... 2 totós. E aí eu cravo, já cravei isso aqui, um dia você esbugalhou os olhos quando eu falei, é o maior jogador da história do futebol sul-americano. Se a gente se ater, claro, ao que fez no continente. Ninguém fez na América do Sul. E aí que o você Riquelme falou fez. isso aquele dia e eu falei, e o Pelé? Aí você falou, não. Não sei. Então Exato. acaba de repetir o mesmo diálogo. Perfeito. Campanha no Campeonato Espanhol foi boa, na parte de cima da tabela, com uma grande arrancada no segundo turno, onde venceu o Real Madrid e o Barcelona em casa. No fim, fechou a campanha com 8 vitórias consecutivas, conseguiu arrancar o suficiente para ficar com o 5º lugar e ocupar uma das vagas na Copa da UEFA. Se a temporada, então, 06-07 não foi brilhante, uma bela arrancada ainda colocou o Vila Real na Copa da UEFA, 5º lugar, nada mal. Sigamos, 2007-2008, para essa temporada o time perdeu o Diabo Loiro, Forlan. Não, peraí. Não? Diabo Loiro é um só, né? There's only one. Diabo Loiro. Arilson de Paula Nunes, por favor. Um abraço pro Paulo Nunes. Em breve o time de botão só do Paulo Nunes. Hein? Só do Paulo Nunes e vai chamar, o título vai ser meu time de botão, Arilson de Paula Nunes. Quem souber soube, quem não souber não sabe. Depois de 3 temporadas na equipe, então o Forlan se mandou com um desempenho grandioso como goleador do clube, inclusive se tornando o maior de todos os tempos no Vídea Real. Ele foi para o Atlético de Madrid, onde seria campeão da Copa da UEFA, faria uma dupla também histórica com o Agüero, que um dia a gente conta. Por outro lado, chegaram jogadores importantes, como o lateral Capdevila, da seleção espanhola, esse vindo do La Coruña, o zagueiro Godín, grandioso Godín, né, que ainda joga pelo Atlético de Madrid em altíssimo nível, e também na seleção uruguaia, além do atacante Giuseppe Rossi, acho que é canhoto, um baixinho jogador veloz ali, italiano. Ele veio do Parma e se tornaria o maior artilheiro do Vídea Real, superando o Forlan, depois que, claro, o Rossi ficou 5 temporadas no clube para conseguir passar o Forlan. Vale ressaltar também a evolução de Santi Cazorla, que agora tinha 23 anos e jogaria a Eurocopa pela Espanha. A Eurocopa vencida pela Espanha em 2008 e jogou muita bola com a camisa amarela naquele ano. Aquela que seria a melhor campanha da história do clube na Liga começou literalmente do céu ao inferno, é ótimo, porque não viajaram para o céu e depois voltaram para o inferno. Maldito literalmente que enfiamos em nossas frases. 3-0 no Valência fora de casa. O time começa o campeonato metendo 3-0 em Valência. Uma semana depois, leva 5-0 do Real Madrid, jogando diante da própria torcida. Acho que cabe literalmente, então, né? Cabe, né? 3-0 para depois 5-0 em casa para o Real Madrid. Gols de Raul, Sneijder 2 vezes, Ruud van Nistelrooy e Guti. Vieira, Ravimenta, Fuentes, Cigan, Capdevila, Josico, Pires, Marco Senna e Cazorla, Rossi e o dinamarquês Thomasson. Esse era o time do Vídea Real. Entraram também Cani, Fernandes e Franco. Cacilhas. Ótimo. Sérgio Ramos, ainda Ótimo. em tempos de discrição, eu diria. Ainda não era um monstrinho como é hoje. Cannavaro. Gigante. Metzelder. Mediano. Diarra. Bom. Guti. Bom. Não, Guti é ótimo. Ótimo, tá bom. Pode Trent. ser. Mentiroso. Sneijder. Ótimo. Robinho. Bom. Espetacular. Raul Madrid. Gigantesco. Ruud van Nistelrooy. Mediano. Não. Entraram Heinz. Gigante. Gago. Médio. Eu vi o Gago fazer um jogaço, né? Em Buenos Aires, com o nosso amigo Gabriel Brito. Fomos assistir Vélez e Deporte e Deporte Iquique. E o Gago tava no Vélez, é isso, né? O Gago tava no Vélez e, nossa, como jogou bola. E Júlio Batista, La Bestia. Muito, muito bom. O técnico era o Schuster. Levou essa sapecada pro Real Madrid. Mas aí, olha só, vieram 6 vitórias seguidas, 4 pela Liga, 2 pela Copa da UEFA, eliminando o Bate Borisov. Depois, vitória por 3-1 sobre o Barcelona e passou líder invicto pelo grupo da Copa da UEFA, que tinha Fiorentina, AEK, Boleslav da República Tcheca
e o sueco Elfsborg. A gente vai ouvir os 2 primeiros gols dessa vitória por 3-1 sobre o Barcelona, gols de Cazorla e de Marco Senna, vitória importante desse novo Vila Real, embalando ali no começo da temporada. Lembrando, já estamos em 2007, 2008. Vamos ouvir. Justo con Senna en el doble pivote. La pelota ya era para Cani, de nuevo Bruno Capdevila. Peligro en esa acción del Guille Franco, qué bonita la jugada, el remate, ¡gol! ¡Golazo de Cazorla! ¡Qué gol maravilloso del Villarreal! Minuto 2 de partido. Gol de Cazorla que hizo la pared con el Guille Franco. Preciosa la jugada por la izquierda. Ahí ven a Cazorla, segundo gol en Liga. Qué maravillosa jugada por la izquierda, esa pared dentro del área con el Guille Franco. Y con qué serenidad, con su pierna derecha Cazorla, otro asturiano. Hablábamos antes de Javi Venta, puso al palo contrario de Víctor Valdés, primer gol del partido. Ahí van a ver repetida la jugada que la había iniciado Capdevila, el balón en profundidad para Cazorla, hizo la pared, ahí recibe Cazorla, la pared con el Guille Franco, el taconazo precioso y cómo mete el interior del pie derecho para marcar este primer gol. Bueno, está clarísimo que el Villarreal, lo que le está viendo casualidad por el partido, ¿no? Tenía 2 posibilidades, o salir un poco a la espera, a ver cómo reaccionaba el Barcelona, o salir a por ellos. Se apoya en Cani. Cani frente a Tiana Vidal, también Iniesta ayudando. Qué buen pase para Pires, Pires dentro del área, cae, penalti. Ha pitado penalti Mejuto González. Ha pitado penalti. Y lo que me sorprende que salvo Gaby Milito no protesta a los Valdés. Lanza Senna, gol. ¡Gol del Villarreal! Paulo Júnior. Oi. Puxei aqui em Vélez Sarsfield e Deportes Iquique. Libertadores? Com Paulo Júnior na arquibancada. E Gabriel Brito. E você sabia que tinha uma fila gigantesca e uma pequena. E aí o Gabriel, você conhece bem, nosso amigo aqui de Conexão Sudaca, falou, sei não, hein? A gigantesca era para sócio, aí a outra tava vazia. Compramos as entradas e tomamos uma cachaça clandestina nas bancadas lá do estádio. Sebastião Sousa, Gino Peruzzi, Fabiano Cubeiro, o Seba, que jogou no Corinthians, e o Emiliano Papa. Ivan Bédia, Francisco Cerro, Fernando Gago e Federico Insua. O Festa, né? Federico Festa Insua com a 10. No ataque, Lucas Prato e o Rescaldani. O técnico El Tigre Ricardo Gareca. Agora, que site é esse que tem o nome e sobrenome pra todo mundo? Eu gostei, hein? Chama Mundo D. Eu gostei, hein? A gente que fica tão em dúvida, né? Será que era esse jogo mesmo? Eu não vou ficar pensando muito. Não, foi 3-0, não foi? Foi 3-0. Foi 3-0. 3-0. Chuva, é esse aí. É esse mesmo. Um abraço pro papai Gabriel. E não, eu vou poupar o amigo Central 3 da escalação do Deportes Iquique. Vamos para janeiro. Vamos para janeiro de 2008. A gente ouviu aí Villarreal 3, Barcelona 1. Eliminação para o Barça na Copa do Rei em janeiro. Apesar dessa vitória, depois veio outro confronto e aí a derrota. Mas Ih, rapaz, como é que é? Ventos ruins em Villarreal, porque veio nova derrota para o Real Madrid agora, pelo Campeonato Espanhol. 3-2 para o time merengue. E queda também na Copa da UEFA diante do Zenit. 2-1 no jogo de ida em casa e eliminado pelo gol fora na partida de volta. Então foi uma má virada de ano, o Villarreal passou por maus bocados. Restavam 14 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol e o Villarreal fez bonito, se recuperou dessa fase ruim que você acabou de descrever. Venceu 11 de 14, incluindo 2-1 sobre o Barcelona fora, 3-0 sobre o Atlético de Madrid em casa, para alcançar o segundo lugar, veja só, e terminar a melhor liga de sua história com o vice-campeonato, atrás apenas do Real Madrid. A reta final foi tão boa que incluiu 6 vitórias nas 6 rodadas finais, sem sofrer nenhum gol. 1-0 no Betis, 2-0 em Valladolid, Getafe, Recreativo, Espanhol e Deportivo. Pellegrini, mais uma vez,
colocava o Submarino Amarelo na Champions League e agora, olha só, direto na fase de grupos. E a gente sabe, né, Leandro, não é... Tem que comemorar muito, né? Quando um time do porte do Vila Real fica na frente de um gigante, para ser vice-campeão na Espanha, tem que ficar na frente de algum dos gigantes, claro. Tem muito que comemorar, porque não é tarefa fácil. Exato. É a cultura dos pontos corridos, afinal de contas. Você não tem um mata-mata, você não elimina o time grande, mas fica na frente, faz festa. 10 pontos na frente do Barcelona, não é pouca coisa. É bastante coisa, de fato, e a gente vai ouvir a festa da torcida no vice-campeonato após o apito final do jogo contra o Espanhol. Não, tô errado aqui. É isso? Contra o Espanhol, exatamente. É isso, o jogo contra o Espanhol, a festa do vice. Exatamente. É só um áudio, assim, pra gente se sentir dentro do estádio El Madrigal. Torcida do Vídeo Real ao fundo, a gente chega na última temporada deste programa Meu Time de Botão, uma temporada que reserva inclusive Champions League para o Vídeo Real, e é também a última temporada do técnico Manuel Pellegrini, que mudou no gol, hein? O espanhol Diego Lopes, vindo do Real Madrid, assumiu a camisa número 1. Não! É ele mesmo. Eguren! Fraco, volante uruguaio que já estava no elenco na temporada passada, dessa vez teve mais chances, enquanto o Llorente, veio do Valladolid para ser o artilheiro do time. É o outro Llorente esse. Com 19, isso, não é o Llorente o grandalhão. O Lorentão, não, é o Lorentinho, o Joseba Lorente. É o Lorentinho, que com 19 gols na temporada, foi o artilheiro do time contra 15 do Rossi. Brasileiro Edmilson era outra novidade, chegando do Barcelona, mas foi titular só em 8 jogos. E Bagaça, meia chegando do Mallorca, participou mais, 24 vezes, titular do time. Outro nome que estava nesse elenco, o jovem americano Altidore. Ele mesmo, presença constante, né, nas aparições dos United States, nas Copas do Mundo. Também era uma aposta, jogou bem pouco, tinha só 19 anos. O ano começou bem para o Submarino Amarelo e o Vila Real chegou invicto até a rodada 12 do Campeonato Nacional. Lá, perdeu para o Valladolid. No grupo da Champions League, concomitantemente, um empate com o United, 0-0 em Old Trafford, como 2 anos antes, uma vitória sobre o Celtic e outra sobre o dinamarquês Aalborg, no turno. No retorno, empate contra os dinamarqueses, na Dinamarca, novo empate sem gols contra o United e a classificação antecipada, podendo se dar ao luxo, se é essa que essa você gosta, ótima, né? Cara. Ao luxo de perder pro Celtic. Celtic. Um luxo perder, né? Nunca vai ser um luxo perder, né? 2-0 pro Celtic na Escócia, que se dane, o Villarreal estava na segunda fase. Na parte de cima da tabela do Espanhol, o time se concentrou na Champions, eliminou o Panathinaikos, empatando em casa e vencendo na Grécia. Nas quartas de final, reencontro com o Arsenal de Arsène Wenger e resultado de 1-1 no El Madrigal. Gols de Marcos Senna e Adebayor. Mas no Emirates, dessa vez, o jogo não teve drama, como da outra oportunidade. 3-0 para os londrinos. Gols de Walcott, Adebayor e Van Persie. Fabianski, Eboué, Gibbs, Touré e Silvestre. Já não é aquele... Já não lembra o Unbeaten. Fábregas, Song, Nasri, Theo Walcott, Van Persie e Adebayor. Entraram Diaby, Denilson e Bentner. O Villarreal com Diego Lopes, Ángel Lopes, Gonzalo Rodrigues, Godin e Capdevila. Boa linha. Boa. Eguren. Não! Aí complicou tudo. Pires, Cani, Bruno Soriano e Matias Fernandes. Bom. No ataque, só o Rossi, um time bem interessante, bem decente. Entraram Ibagaza, Jordi Pablo e Nihat. A gente vai ouvir o gol de Adebayor porque ele ficou famoso pela aquela bobeira de Prêmio Puskás,
Ele foi considerado um dos gols mais bonitos da temporada, chegou a quase ganhar esse prêmio, que é menos relevante que a nossa paçoca aqui do estúdio, mas vamos ouvir o gol de Adebayor na ida, um dos gols mais bonitos da temporada 08-09. Adebayor! What about it? What about that? That is one special goal, and it's an away goal for Arsenal in Spain. Emmanuel Adebayor with one to write home about. Well, I'm not sure you'll see Nicholas Bentner coming on now, because for much of the night he's looked a frustrated figure. It's been very hard work for Adebayor up front on his own, and the two centre-backs have played him very well and pretty much smothered him on the whole. But how about that for improvisation and skill? I'm surprised that they're going wild, the Arsenal support. This is brilliant. The pass to pick him out is delightful over the head of Gonzalez. He knew he had to do that to dispatch the shot. That is absolutely superb. And Fabregas, again, doing what he does best. Great vision, picks the pass. That's special. That is a special goal from Adebayor. That's right up there with his best ever. Emmanuel Adebayor with his first match in the Champions League for 5.5 months. Fim da era Pellegrini. Ainda tinha tinha água para rolar na temporada. E o Villarreal conquistou, sim senhores e sim senhoras, bons resultados, terminando a Liga com um empate com o Barcelona por 3-3 no Camp Nou e também vencendo o Real Madrid, o Valência e também o Mallorca. Os resultados deixaram o time na 5ª posição, só 2 pontos atrás do 4º colocado, que foi o Atlético. Em 1º de junho de 2009, Manuel Pellegrini foi apresentado como novo técnico do Real Madrid. Desde então, a geração ainda tem os melhores números da história do Villarreal. Bruno Soriano, por exemplo, esse meio-campista revelado no clube, ganhou mais espaço ali em 2008 e 2009. Quem mais vestiu a camisa amarela na história são mais de 400 partidas pelo clube, seguido por Marco Senna, Cani e Arrua Barrena. Na artilharia, Rossi é o líder, seguido por Forlan, Riquelme e Marco Senna. Então sempre que você for pegar uma lista do Villarreal, vai remeter a essa época. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, Paulo Júnior. Uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Botão por botão. Tá meio abolido o quadro botão por botão, mas aqui merece, porque Sorin, Riquelme e Forlan, eles os três têm uma coisa em comum aí. O Riquelme tava muito frustrado porque não deu certo no Barcelona. O Forlan estava muito frustrado porque a passagem dele pelo futebol inglês não tinha rolado, né? Ele não estourou lá no Manchester United. E o Sorin tinha sido emprestado, rodado por aí, tinha tido uma má temporada no Cruzeiro. Ele era um ídolo, mas não conseguiu jogar, lesão. Acabou indo embora do Cruzeiro, meio aquela coisa... renova, não renova, fica, não fica, também estava frustrado. E esses 3 jogadores juntos não são só 3, vou falar excelentes, porque acho que só um deles é um gênio aí, que é o Riquelme. Os outros 2 são excelentes, quase craques. E 3 jogadores com muita... O Evo e uma picardia e uma característica de personalidade muito interessante, né, goste ou não ali. O cabeludão loiro, o cabeludão moreno, o estranhão, o orelhudo meio espichado. 3 jogadores muito bons, tanto pro cara que faz a caricatura, quanto pro torcedor. Enfim, acho que esses 3 símbolos desse Villarreal realmente merecem um destaque à parte. Então, nem vou falar de Marco Senna, que... monstro sagrado. Como acertou, né, ao sair do Corinthians ali, onde nunca teve... A camisa 5 nunca foi dele ali por 1, 2, 3 anos, e era um grande jogador também. Carreira absoluta, né, do Marco Senna. E é isso, né? E os méritos do Pellegrini, né? Que confiou na patota sul-americana, né? Bancou esses caras, né? Que às vezes são alvo de desconfiança, e montou esse time interessantíssimo. O clube seguiu no topo da liga por mais 2 temporadas, mas acabou rebaixado em 2011 e 2012. Voltou na temporada seguinte
com o vice-campeonato da Segundona e desde então retornou aos lugares mais altos da tabela. É pelo menos um dos 6 primeiros desde o seu retorno em 2013, 2014. Além de, nessa época, também ter inaugurado, ou concluído, na verdade, um espaço para categoria de base, um centro de treinamento que é do mesmo nível de Barcelona e Real Madrid. Eu já disse no começo, vale o registro, 14 de setembro de 2017, dia da gravação desse programa, Vila Real estreou na Liga Europa, agora há pouco venceu o Astana, está no grupo A, que também tem Slavia Praga e Maccabi Tel Aviv. E para fazer o registro do Manuel Pellegrini, não conseguiu ser campeão no Real Madrid, depois foi para o Málaga, num projeto audacioso, milionário, até esquisito do Málaga, né? Acabou perdendo vaga na Europa por impasses financeiros, uma espécie de fair play financeiro ali de alguns anos atrás, mas conseguiu classificar o Málaga a uma inédita participação de Champions League, foi para a Inglaterra, acabou campeão local com o Manchester City em agosto de 2016, aí desencanou, né? Assumiu o Hebei China Fortune da China. É isso, né? Tá lá passeando com o cachorro, vendo Netflix, foi desfrutar de muito dinheiro na China, o Pellegrini. A gente termina, então, o time de botão por aqui, Paulo, porque eu tô muito curioso com esse fubá que vai começar na TV aí. Vai começar. Arsenal e Colônia. Desde que começou o programa, a gente começou a gravar aqui, tá um forfé. Vai ter jogo, não vai ter jogo, invade, quebra catraca, pá. E eu não vi um cacetete da polícia até agora. Tá tudo... Aparentemente tem gente competente lá cuidando da segurança. Agora, você tá brincando que esse é o uniforme do Colônia? Esse é o uniforme do Colônia. Os não é a camisa de passeio? Não. Os caras arrumando briga na rua pra ver essa camisa aí. Essa Hering cinza, não é possível. É duro, viu? Eu acho que é de aquecimento isso aí, não é possível. É isso mesmo? É isso mesmo. Sugestão, crítica, conselho, elogio, cantada, você manda tudo em central3.com.br, acha nossas redes sociais, fale conosco, dê ideias, a gente está sempre aberto a sugestões, e esse programa, por exemplo, é uma sugestão de um dos nossos queridos companheiros que sempre sempre se comunica conosco. O programa Meu Time de Botão volta semana que vem com mais um time e eu me despeço aqui, deixando para você a palavra final, Paulo. Um abraço para quem nos acompanha e por causa desse uniforme, eu digo que jamais teremos um Meu Time de Botão para Lucas Podolski, o personagem mais insuportável do futebol neste milênio. Mas tudo bem, a torcida do Colônia deu uma agitadinha, que é bom também, né? Atrasar um joguinho nessa geladeira chamada Emirates. E eu era criança, eu demorei para parar de falar que o patrocínio do Arsenal era Fly Emirates, né? Patrocínio aquela do Fly Emirates, não é Fly Emirates, né? A molecada é difícil, né? É difícil, é muita informação. Valeu, Leandro Amin, te volto semana que vem.